Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos aí mais uma vez. Hoje, podcast mais do que especial. Especial por vários motivos, né? Primeiro, porque a gente vai falar de um dos temas mais importantes. A gente não vai falar de doença, a gente vai falar de saúde, como sempre, mas de uma forma diferente. A gente vai tentar hackear aqui os segredos de um cara que dá show em saúde masculina, que se cuida. E a intenção é trazer para você que está aí do outro lado informações úteis, práticas e coisas que você pode implementar na sua vida, de forma que você consiga manter ou recuperar a sua saúde. E, como eu sempre venho falando aqui nos últimos anos, que vocês que me acompanham, né, sobre temas relevantes à saúde masculina, hoje nós temos um convidado mais do que especial para falar sobre saúde masculina, autocuidado sem tabus. Matheus, então eu vou apresentar você aqui formalmente, Matheus Carriere. Matheus, obrigado mais uma vez pela sua gentileza de pegar um pouco do seu tempo e compartilhar aí com a nossa audiência um pouco do seu estilo de vida e como é que você olha a saúde masculina. Imagina, para mim é um prazer, eu que agradeço, né? Muito obrigado pelo convite e por essa oportunidade de bater um papo com você, que é mestre no assunto, né? Às vezes eu converso muito sobre isso num podcast, mas não com uma pessoa tão gabaritada assim, que vai poder até me esclarecer sobre alguns assuntos. A gente acha que sabe das coisas, mas falar com um médico, né? Ter essa opinião já com o respaldo de um médico é sempre bom. Então é um prazer estar aqui para falar com vocês, o público aqui do Dr. Bruno, que eu sei que é muito grande. E estou aqui aberto para todas as suas dúvidas e perguntas. Então você que está aí do outro lado, você que está aí também no Instagram, manda a sua pergunta, a gente vai interagir, fazer essa coisa aqui, um bate-papo muito, muito dinâmico, tá? Então o tema hoje, saúde masculina. Nosso convidado era um suspense, o meu slide aqui me pregou uma peça, então apresentando oficialmente Matheus Carriere, é um ator com mais de 20 novelas aí no currículo, mais de 30 peças teatrais, inclusive você está em cartaz hoje, né, Matheus? Com a peça O Vendedor de Sonhos, pai de 3 filhos, um símbolo de longevidade, saúde e reinvenção masculina. Então, Matheus, você é que é a autoridade no fim das contas, porque a ideia é saber como é que chega, informa e chega bem. Então, depois dessa abertura aqui do propósito, eu acho que eu queria que você contasse para a gente primeiro, Matheus, assim, me fala um pouco da sua história, né? A natureza do seu trabalho, claro, é um trabalho que envolve, além da questão corporal, a questão estética, enfim, são várias camadas para você ser um ator profissional, né? Uhum. E você vive da imagem. Mas, para você, isso sempre foi uma obviedade ou depois de uma certa maturidade que você adquiriu esse cuidado mais afinco com a saúde? Como é que é? Compartilha a sua história com a gente aí. Cuidado. Eu tenho acho que duas profissões que precisam muito da imagem, né? E eu fui percebendo isso ao longo da carreira, ao longo da vida e conforme a maturidade foi chegando. Bebê. Eu fui bebê Johnson. Minha mãe me levava para fazer comercial quando eu era muito pequeno mesmo, assim. Eu tenho arquivos, minha mãe guardou fotos. Tô falando fotos porque era o único tipo de mídia que tinha na época, nos anos 60, 70, né? Eu nasci em 67 e já bebê já fazia fotos de produtos da Johnson, de coisas para bebê, e fui crescendo fazendo comerciais para brinquedos e comecei logo aos 7 anos fazendo novela na extinta TV Tupi. O pessoal mais velho vai lembrar da TV Tupi. E já comecei a fazer teatro infantil. E já percebendo que nessa fase a imagem era importante. Mas quando a gente é adolescente e jovem, a gente também não tá A gente não se preocupa com isso, na verdade. E na época da faculdade, como eu já trabalhava como ator desde pequeno, já tinha feito cinema, teatro, TV, já tinha feito novela até na Globo, que era a emissora na época que a gente queria, né? Seria o ápice para um ator na época, né? Eu resolvi fazer educação física.
Era uma época efervescente do fitness brasileiro, anos 80, começaram a chegar as grandes academias no Brasil, ginástica aeróbica, bombando, aquela coisa. E aí fui fazer educação física e as duas carreiras aí começaram a... Você estava em paralelo, na verdade. Sempre paralelo. Nunca, às vezes na imprensa sai, o Matheus agora é personal, agora é professor. Não. Primeiro que eu nunca fui personal e depois eu sempre fui paralela a carreira de ator e a carreira de professor. Às vezes a carreira de ator me impedia de dar tanta aula como eu gostaria. Mas sempre eu estava com o pé na educação física e me orgulho muito até da minha carreira no fitness brasileiro, porque eu peguei uma época, competi nos campeonatos de ginástica aeróbica, fui campeão paulista, vice-campeão brasileiro, tinha o sonho de fazer com que a aeróbica virasse esporte olímpico, a gente tentou isso. Foi uma fase muito bacana, assim. Isso foi década de 80. 80 e 90. Aí chegou o spinning no Brasil, aí eu me apaixonei pelo bike indoor e no final da minha carreira como professor, eu me especializei e fiquei apenas dando aulas de bike indoor. Mas percebi, como você perguntou, que a minha forma física era importante, né, para essas duas carreiras. Tanto como a de ator, uma cobrança até cruel às vezes, né, como para a carreira de professor. Não só por aquele pensamento, um professor tem que estar com o corpo super sarado. Não só por isso, mas para aguentar o ritmo, né? Para ter saúde, força e disposição para aguentar o ritmo de um professor. Um professor que dava aulas coletivas. Na aula coletiva você não para, você tem que fazer junto, você tem uma solicitação exaustiva mesmo, né? Então eu percebi que logo cedo, que eu tinha que me alimentar bem, que eu tinha que descansar, que eu tinha que treinar, que eu tinha que praticar atividade física, tanto para uma carreira como para outra. Isso veio logo cedo. Como é que você conciliou tudo isso com a questão do sono? Eu imagino que você, pelo que você está colocando, uma rotina de um atleta, na verdade. Você sempre foi Caxias aí com essa questão do sono ou não? Sempre foi meio irregular? Imagino que quando você está gravando, deve ser um pouco diferente quando você não está gravando. Eu sempre fui Caxias com tudo, menos com o sono. O sono é meu pior pilar. E hoje em dia, ele é muito prejudicado por um assunto que a gente vai falar bastante, que é você acima de 40, 50 anos, homem, vai entender que é levantar para fazer xixi algumas vezes durante a noite. Você sabe que o vídeo mais acessado aqui do canal é esse, tem mais de 3 milhões de views, por que você acorda muitas vezes à noite para urinar? Eu vou falar Então eu sofro com isso, inclusive depois da minha raspagem de próstata, que eu já tô... Você já sabe, já fiz. Ficou muito claro, então, assim, que a questão da atividade física sempre fez parte da sua rotina. Uhum. E eu sempre falo para os meus pacientes que vêm no consultório, e eu sempre abordo 3 pilares. Às vezes eles me procuram, por exemplo, uma dificuldade de ereção, queda de libido e tudo mais, e joga a consulta toda voltada para a questão, né, do pênis e tudo. E eu falo, calma, como é que você está dormindo? Como é que é a qualidade desse sono? Como é que você acorda? Como é que está a sua atividade física? Porque no final do dia, se você tem uma queda de testosterona, uma queda da libido, você sabe que 70% das vezes está relacionado a um sono de má qualidade. E um fenômeno que acontece com todos nós homens, com o passar do tempo, é a diminuição na produção de testo, que alguns vai acontecer mais ou menos, e há um aumento de uma produção de uma proteína que ela anula a testosterona. Provavelmente os homens, se você tiver seu exame, procura lá, escrito SHBG, é uma proteína que abraça a testosterona. Então, às vezes, um homem, ele tem um nível dito normal de testosterona, mas quando você olha para essa proteína no sangue, a SHBG, ela inutiliza a função da testo. E essa proteína aumenta por sedentarismo, sono de má qualidade e tudo mais. Então, essa questão do sono, ela é muito, muito importante também falando de longevidade. Por isso que eu perguntei para você desse pilar. Então, o que mais atrapalha para você o sono hoje é a questão, tipo, miccional. Mas você chega a perder o sono por outros motivos?
Não, o que eu venho sentindo muito, né, e o que eu senti, né, que o meu sono piorou muito em função disso, né, ao longo dos anos, quando eu comecei a ter esses sintomas, né, foi começado começaram a diagnosticar que a minha próstata estava aumentada. E você tinha quantos anos, mais ou menos, quando você percebeu que o jato começou a mudar ali? Parecia que da noite pro dia, depois dos 40. Depois dos 40. Eu tô com 44 agora, eu já percebo que já não é mais o que era alguns anos atrás. E como urologista ainda fico me avaliando. Eu falei, esse fluxo não tá como é. Isso é muito engraçado, né? Porque o homem a gente tem alguns tabus, né? A gente tem alguns grilos, né? Numa época a gente se preocupa muito com o tamanho do pênis, né? Eu acho que hoje isso até tá na moda por causa dessa coisa de harmonização peniana. Sim. Mas depois de uma certa idade, a gente passa, eu brinco isso com meus amigos da minha idade, assim, a gente passa a não ter mais inveja de um pênis muito grande. E sim, daí a gente começa a ter inveja de um jato. De um jato muito... um jato miccional mais forte. Porque a gente sabe o quanto isso atrapalha, né? Então a gente vai... É engraçado. Pode parecer divertido, assim, mas o homem dessa idade vai se reconhecer nisso, assim. Você ir no banheiro público e escutar do lado, assim, aquele cara mais novo fazendo aquele xixizão, né? Aquele barulho. E você fala, nossa, e eu tô aqui, né? Esperando, assim, uns 15 minutos para... Tô doido de vontade para fazer. Não faço com facilidade. Quando faço com um jato mirradinho, né? Intermitente... Né? E isso é uma coisa que é um dos sintomas que a gente precisa correr no urologista. Tem uma história que um paciente me contou, até hoje eu não esqueço essa história, Matheus. E aí ele fala assim que certa noite ele levantou de madrugada, terceira, quarta vez ele não aguentava mais, e aí foi começar a urinar, mão na parede, ficou ali 15 minutos morrendo de sono para conseguir urinar. Aí quando ele finalmente conseguiu urinar, pegou pro pênis, olhou e falou assim, tá vendo? Quando você precisa, eu levanto. É por aí. Então, né? A gente tem que se divertir com esse tipo de coisa, mas atrapalha. Mas atrapalha o sono. Essa coisa de mão na parede. Mão na parede ali é o sinal. E é um costume que a gente adquire por causa disso. Assim, eu nunca coloquei a mão na parede para urinar. E aí, conforme você vai levantando para urinar, você tá relaxado, cansado, com sono. Às vezes você nem acende a luz, né? Para ver se não desperta tanto. E aí você põe a mão na parede, se escora lá e espera o bendito do xixi aparecer, né, doutor? Muito bom, essas histórias aí compartilhadas. Então, assim, deu para entender muito bem. Então, avançando aqui no nosso bate-papo, né? Então, ficou claro que para você não foi houve uma transformação da percepção dos sintomas, mas muito também da sua necessidade do seu estilo de vida. Então, acho que para você foi uma trajetória natural esse autocuidado, posso dizer assim. E a minha pergunta aqui também, como é que no seu núcleo familiar as suas referências masculinas lidavam com a saúde? Porque muito do que eu vejo também, os meninos, né? Eles acabam, obviamente, espelhando no pai, né? E a gente sabe, eu nasci na década de 80, meu pai foi começar a ir no médico agora, eu sendo urologista, puxado aos 65, quase 70 anos, que eu consegui convencê-lo. E para você foi algo natural na família? Era uma coisa que era comentada? Porque no Brasil eu percebo que ainda tem muito essa questão, né? O homem, ele tem que ser... Ele é criado para não abrir esses sintomas, para não pedir ajuda, né? Eu acho que... Como é que era na sua... Não, lá na minha casa, tanto meu pai como minha mãe, assim, eu tenho minhas lembranças de infância com eles com relação a isso, é que eles sempre procuraram fazer os exames que tinham que fazer, procuraram os médicos. Eu lembro que tinha uma coisa do meu pai, assim... A gente está falando de uma outra época, hoje eu acho que é bem diferente. Mas o orgulho de ter um convênio médico, sabe? A gente era de uma família, né,
classe média baixa, tal, não tinha tanto recurso assim, mas eu lembro do meu pai falar com orgulho do emprego dele, que propiciava um convênio médico, e da importância de ter convênios médicos, e já que tinha, vamos aproveitar, vamos fazer exame, vamos procurar lá, na época pegava o livrinho do convênio, né? E procurava o médico, e procurava o laboratório, e ia, fazia os exames. Então, isso ficou assim na minha cabeça, assim, né? Hoje em dia, mesmo com convênio médico, você está bem vendido às vezes, né? Pela qualidade, assim. Mas, enfim, era uma outra época, e nos anos 70, assim, 80, ter um convênio médico era uma coisa diferenciava mesmo. Você tinha uma condição favorável, assim, né? Então eu lembro disso, e desde de pequeno, e aí quando eu comecei a minha vida independente, quando eu passei a pagar o meu convênio médico, isso, acho que quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui para o Rio de Janeiro fazer minha primeira novela na Globo, tinha 17, e aí foi quando eu desmamei do convênio dos meus pais e passei a ter o meu convênio médico fornecido pela Rede Globo, né? Então comecei a aproveitar isso, e aí tem até a cultura do check-up corporativo, né? Porque essas grandes corporações, elas têm também essa questão do fluxo. Eu vejo muito isso nos meus pacientes, e você tocou num ponto importante. Às vezes ele está inserido num contexto de um check-up, de empresa, ele acaba fazendo, mas não é uma coisa que vem de casa natural, né? Então às vezes ele acaba inserido. No seu caso foi diferente, né? Sempre teve esse estímulo. E outra coisa que eu vejo também, o urologista, ele está muito associado aqui no Brasil, não sei se você tem essa percepção, mas eu sempre converso com meus amigos urologistas e falo, olha, é legal a gente falar de campanha do Novembro Azul, falar de próstata, falar de toque retal, mas eu acho que vincular a imagem do urologista apenas à questão de próstata e toque, eu acho que é simplificar demais, e a gente acaba afastando mais do que a gente aproxima. E acho que comunicar que o urologista é um médico que faz parte da vida do homem desde quando o menino nasce. Então, um urologista pode estar presente para ver se o testículo desceu, se tem uma fimose. Na adolescência, se o menininho está desenvolvendo a genitália dentro do seu... né? Geralmente o pediatra acaba fazendo isso, mas o urologista também pode participar. Um adulto jovem ali que de repente está preocupado ali com fertilidade, está no momento de constituir sua família, interessante. O homem já 40 a mais, que ele já começa a sentir sintomas prostáticos, já o metabolismo muda, e aí conforme a gente vai andando, os problemas vão, e até que o câncer de próstata é o pico. Então assim, essa ideia de que o uro é só aos 40 anos, que o cuidado médico é só aos 40 anos, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, sabe, Matheus? Eu percebo claro. Que e no seu ciclo de amigos aí, só uma pergunta aqui, o Roberto Florentino. Doutor, boa tarde, tenho 65 anos, amanhã farei uma biópsia de próstata. Meu jato continua forte, viu? Os urologistas com quem consulto sempre me perguntam sobre o jato urinário e eu respondo que está normal. Maravilha, Roberto. Obrigado aí por compartilhar aqui a sua história. E mandem suas perguntas, tá, pessoal? E o Roberto fala assim, falar sobre as campanhas é ótimo, e o grande problema é você conseguir uma consulta com urologistas pelo SUS. Pelo SUS. Isso, acesso também é um problema sério, né, Matheus? A gente vê cada coisa que eventualmente, às vezes, cada caso que vem dramático, que por falta de assistência. Você sabia que no Brasil 30% dos homens que têm câncer de próstata, eles já descobrem com a forma avançada? Em países desenvolvidos, isso é só 5%. Mostrando que a gente ainda faz diagnóstico muito tarde. Muito tarde. Então, isso é um dado importantíssimo. E como é que você, nesses anos, né? Quando você fala de autoestima, um outro ponto que a gente estava falando em off, era o homem associa muito essa questão de vaidade, e a vaidade só com beleza. Mas o que você fala de mensagem? Qual que é a sua visão? O que na verdade é autoestima, né, e vaidade para um homem moderno, né? O que você, na sua visão, fora a questão estética também, né? Para você, quais são essas camadas que interferem na sua percepção aí de vaidade, né? Eu acho que isso vai mudando conforme o tempo, conforme a maturidade, conforme você vai entendendo
o que realmente é importante na vida ou não. Quando a gente é mais novo, a gente acha que é mais importante ser bonito do que ser saudável, né? E isso vai mudando, a gente vai trocando, esses padrões vão mudando. A gente vive numa sociedade cruel, rede social potencializa tudo isso, aquela cobrança de um padrão estético, isso é cruel com crianças, com adolescentes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa armadilha. Eu cheguei num ponto assim de me preocupar muito mais hoje em dia com a saúde e o que eu faço, se vai ser bom para mim no momento e daqui a alguns anos, principalmente de como eu vou passar os próximos 50 anos da minha vida, né, de um jeito independente, de um jeito que eu não precise de ninguém. Vamos imaginar, sendo otimistas, que eu vou chegar no 100. Então eu já passei da metade, eu estou com 58. Então meus próximos 42 anos vão ter um declínio? Já tem um declínio. Mas como vai ser esse declínio? Como eu vou lidar com isso, né? E até onde eu vou deixar esse declínio não me tornar dependente de outras pessoas ou de algum equipamento ou de alguma coisa. Como eu posso transformar o meu corpo, como deixar, eu gosto de falar dessa maneira, assim, como eu vou deixar o meu corpo poderoso o suficiente para não precisar de algumas coisas como alguém para me levantar, para me dar um banho, para me limpar, para me ajudar a caminhar. Sim. Claro que às vezes existem doenças ou acontecem coisas na nossa vida que interrompem esse ciclo e são fatalidades. Mas num caminho normal, né, tem coisas que a gente pode fazer, né, que vão deixar a gente mais preparado para isso. E aí isso é mais importante para mim do que o cabelo tá branco, ou ter menos cabelo, ou ter mais ruga, né? Tem coisas que eu acho que são muito bacanas na nossa idade. Então, essa coisa da preocupação só com estética, eu acho que a estética acaba vindo depois. Se você se cuida, se alimenta, treina, você vai ter um corpo legal. Mas é uma consequência. Mas o que está por dentro... É o processo, né, que importa. A tua musculatura te deixar independente é mais legal do que a tua musculatura estar bonita. A sua musculatura estar aparente. Sim, né? Faz muito sentido isso. E volta para o link, né, dessa roda que a gente começou aqui a falar desde o início, né, que é sono. Você falou de atividade física e claro que isso está muito ligado com alimentação, né? Um dos pontos que eu tenho muita dificuldade, tinha no início, quando eu não, como médico, a gente às vezes tem uma ansiedade. Estou falando de mim, não estou falando de todos os médicos, mas às vezes eu tinha uma ansiedade de querer que o paciente fizesse logo essa virada de chave, mudanças de estilo de vida. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que você pode até apresentar o plano para ele, mas você não pode jogar tudo de uma vez só, porque o corpo às vezes está num equilíbrio, numa inércia de inatividade física, de sedentarismo. A mente não está acostumada, até o próprio estresse da dor física do exercício. Então, e muitas pessoas começam a fazer por conta própria, eu vou fazer uma dieta. Mas para pensar, se o cérebro consome 60% a 70% da energia do dia. Se você teve um sono de má qualidade, a sua bateria já acordou ali meio que viciada, né? Está 100% na tela, mas 10 horas da manhã já acabou a energia. Você não vai poder dormir no trabalho. O que você vai fazer? Comer o quê? Um docinho, carboidrato. Esse carboidrato fecha a conta, o cérebro produz e você leva para casa a conta de mais peso. Ganha peso, o que vai acontecer? Vai dormir pior, a apneia do sono. E aí qual que é o erro? As pessoas tiram carboidrato súbito. O que acontece? A conta não fecha, sonolência, irritabilidade, perda de produção, veem que não resolve e vão lá e fazem o rebote, que é comer mais ainda. Outro erro, você está nessa inércia e o indivíduo tenta, vou na academia amanhã. Só que não tem musculatura, vai se lesionar, não faz com orientação, tenta correr, não fez uma avaliação cardiológica e aquela experiência da academia, ela passa a ser associada à dor, à tortura. Então pode contar, é 4, 6 semanas. A taxa de dropout ali, de saída da academia é brutal. Então eu sempre ataco primeiro a questão do sono. Eu tento
deixar o paciente com o melhor sono possível, mesmo que não seja o sono ideal. E o que você usa? Você é um cara que deita e dorme fácil, ou você tem que fazer todo um ritual aí para dar aquela diminuída no estresse? Que é a dica que você dá aí para dormir melhor? São algumas coisas, né? E eu já tentei algumas assim. E eu durmo fácil. Eu não sou aquele cara que fica fritando na cama. Mas daqui 2 horas eu acordo. Seja a hora que for, assim. Você dorme 2 horas depois? 2 horas depois eu acordo pra fazer xixi. De cara. Né? E há muito tempo é assim? E aí desperto um pouquinho nessa hora. Aí depois custa um pouquinho mais a dormir. E aí depois eu vou até as 5, 6 da manhã, assim. E aí acordo doido. Eu vou começar a consulta aqui, não me aguento. Então, não me aguento. Vou me aguentar. Mas, assim, mas como é que você bebe muita água à noite? Então, algumas coisas, por exemplo, alguns comportamentos eu já... A minha profissão já é meio notívaga, assim, né? Tá. Então, eu trabalho com teatro, por exemplo. Então, às 9 da noite, 8h30, 9, 10, 11, 11h30, é a hora do espetáculo. É a hora que eu tô lá em cima, com a adrenalina lá em cima. Então, e é a hora que muita gente tá indo dormir. Tá. Então, e não dá para sair do teatro, né, ir para casa, deitar na cama e dormir, né? O corpo ainda tá, eu tô ainda muito ligado, assim, eu preciso de um tempo, né? Bater um papo, conversar, jantar. Então, eu percebi que eu preciso desse tempo antes de ir para a cama, né? Evitar tela, isso, tipo, depois das 10 da noite eu já não pego mais o celular. Café, depois das 4 da tarde eu já não tomo mais. Eu mudei para descafeinado agora, depois do almoço. Assim, né? Eu gosto de um café. Eu adoro assim, café. Né? Mas, tipo, chega uma determinada hora do dia, não, esse café eu não vou mais tomar porque pode ser que me atrapalhe. Tudo coisas que eu fui tentando ver para ver se eu tinha um sono melhor. Então, hoje em dia, eu reputo mesmo o meu sono ruim com a vontade de fazer xixi, com levantar, né? Isso me quebra aquela... Tá, e tem um pouco, mas só cavando um pouquinho mais nisso aí, porque assim, acordar à noite é uma coisa muito frequente, né? Então, vamos lá, só para você que está assistindo. Esse sintoma de acordar muitas vezes à noite a gente chama de noctúria. Tá? Então, noctúria é o que a gente considera normal acordar à noite. Então, alguns manuais de urologia falam que 1 vez até 2 vezes é considerado normal um indivíduo que tem de 6 a 8 horas de sono. Tá? Isso em qualquer fisiológico, né? Qualquer idade. O que acontece é que o idoso tende a ter uma proporção de água no corpo menor do que o adulto jovem, o adulto maduro. Então, conforme a gente vai avançando, a gente vai ter uma proporção de água menor. Então, o idoso é para urinar menos por uma proporção de líquido. Então, esse é um ponto. Mas até 1, 2 vezes. Porém, tem um outro detalhe nessa definição do normal. Desde que não atrapalhe a qualidade do seu sono. Por exemplo, eu sou um homem que não tem o hábito de acordar à noite para urinar ainda. Se isso acontecer um dia, eu tenho dificuldade, no meu caso, eu tenho dificuldade de pegar no sono. Então, eu tenho pacientes que acordam 1 vez à noite, mas aquela vez para ele é horrível. Porque ele demora mais 40 minutos, 1 hora para pegar no sono. Então, você pega no sono rápido. Então, para aquele homem, 1 vez à noite é normal, entre aspas, mas para ele é alterado. Então a gente relativiza isso. Bom, aí a noctúria, ela tem várias causas, né? A causa mais conhecida por uma maioria das pessoas, nos homens, são os problemas prostáticos. Então, durante o dia, ele vai urinando e vai sobrando um resíduo, como se fosse um volume morto. Só que chega à noite, a bexiga que cabe 500 ml já tem ali de volume morto 300. Ele deita, ou seja, a autonomia dele é 200 ml só para encher. Então, ou seja, esse homem tem um problema de esvaziamento. Esse é um ponto. Existe uma outra causa que é a retenção de líquido. Então, um paciente, uma pessoa que durante o dia tem pouca atividade, fica sentado. Minha atividade é muito sentada. Então, uma pessoa que tem um problema de cardíaco, que retém líquido, as pernas ficam inchadas. E às vezes ele não percebe que a perna está inchada. Não percebe. O corpo da gente é igual esse copo com água aqui. Então, durante o dia, a água fica pela gravidade no membro inferior. Quando ele deita, pela a falta da gravidade, o líquido volta para o coração com mais facilidade, o coração bombeia, o rim filtra e ele tem o que a gente chama de poliúria noturna.
Então, às vezes, para esse paciente, a causa da noctúria dele é um problema circulatório. E a outra terceira causa frequente tem mais uma, é a terceira quarta, é o diabetes. O indivíduo está com um nível de açúcar muito alto e para tentar dar vazão a esse excesso de açúcar, ele acaba ingerindo muita água. E o próprio açúcar na urina puxa mais água. Então, às vezes, o paciente tem um diabetes descompensado. E por último, hábitos. Então, aí entra a atividade cerebral sua, é alta à noite. O que a atividade cerebral queima? Glicose. O que a glicose produz? Água e CO2. Então, naturalmente, você vai acabar produzindo mais água no período noturno. Ou uma pessoa que ingere muita água à noite. Você tem hábito de beber muito à noite? Não. Você para assim, geralmente que horas? Até empiricamente, assim, eu penso... Eu bebo bastante água, né? Eu me hidrato bem durante o dia, mas... À noite, assim, chegando perto da hora de dormir, eu evito beber. Você segura... mas isso é bom, isso faz... Eu evito beber. Pensando nisso, nossa, agora é melhor não beber tanta água, assim, senão eu já... Não, e outra coisa também, que já que aqui o papo é sem tabus, né? Tem a outra questão também que os homens associam, que é a ereção matinal, né? Que ele fala assim, não, é que eu acordo de manhã com a bexiga cheia e aí eu tô com ereção. E aí ele fala que que a força do xixi, a força do... Enfim, aquela história. E na verdade, eu tenho que quebrar esse tabu. Porque é o tesão do xixi. É o tesão do xixi, Porque se fosse verdade, era o fim do Viagra, certo? Era só falar assim, enche a bexiga de água e vai lá ter uma ereção. Então, o que acontece, na verdade? Meia hora antes do nosso despertar, da fisiologia do despertar, a glândula, que chama hipófise ou pineal, ela produz os nossos hormônios, que vão regular todo o nosso metabolismo. A tireoide, vão regular a adrenal, os testículos e tudo mais. E é nesse pico que há a liberação da testosterona, no sono fisiológico. Isso acontece meia hora antes do despertar. Acontece que, como você está deitado ali 6, 8 horas, sua bexiga também está cheia. Então, são você acorda... que acontecem ao mesmo tempo. Que acontece ao mesmo tempo. Então, o fato de você acordar pela manhã e não ter mais essas ereções matinais pode ser um indicador que o seu sono está de má qualidade. Isso também é uma coisa que a gente sempre está ali alerta. Volta pro sono, né? Volta pro sono. E eu queria saber de você, como é que foi esse clique aí, Matheus, você falou, pô, não tá legal, preciso ir no uro. Você falou que fez uma raspagem, né? Você já compartilhou isso publicamente e tudo. Bom, então vamos lá. Como é que foi essa sua jornada aí? Encoraja a turma aí que procura. Bom, antes disso, deixa eu voltar lá nos anos 2000, quando eu tive um câncer de tireoide. Okay. E também tive muita sorte porque descobri muito cedo, fazendo uma dieta eu ia fazer um trabalho fotográfico, eu queria estar muito bem para fazer as fotos, fui no nutricionista da academia, onde eu treinava, ele me pediu os exames, e aí o exame da tireoide não deu o valor ideal, ele falou, Matheus, por desencargo de consciência, vamos fazer ultrassom, né? Porque esse valor aqui da tua tireoide não tá correto. Mas não deve ser nada, foi tudo assim. Aí fiz ultrassom, apareceu lá um nódulo. Matheus, não deve ser nada, tudo, mas apareceu um nódulo aqui e tal. Tem que fazer a punção, né? Uhum. Aí fiz a punção, carcinoma papilífero. Tá. Que é o mais comum. E aí tirei a tireoide, né? E tava um touro vendendo saúde, treinando, não tive sintoma nenhum, não senti nada assim. Posso falar que eu tive câncer e não senti, né? Operei, tirei a tireoide. Fez total. Tudo, né? Decidiu-se por tirar a tireoide toda. E vida normal e nunca tive mais problema com isso. Tomo lá o remedinho quando eu acordo, por AT4 e tal, e normal. O remédio é barato, não tem problema, você encontra na farmácia. Crise nenhuma. O Drauzio Varela falava isso pra mim, né? Na época eu me consultei com ele. Ele falou, Matheus, se tiver que escolher um câncer que seja... De tireoide. Né? E graças a Deus foi isso mesmo. Não precisa nem fazer iodo, porque tem casos que Fiz uma sessãozinha de iodo depois da cirurgia. Mas pra garantir. Mas também foi bem tranquilo. Bem tranquilo. Assim, nada... Uhum. E aí, isso ficou na minha cabeça. De falar, bom, eu tive um câncer de tireoide e tive muita sorte... Porque descobri ele logo no começo, eu podia ter ficado 10 anos se eu não tivesse feito aquele exame, né? Enfim, não tinha sintoma em mim, não sentia nada. Então, talvez seja inteligente da minha parte fazer os exames de prevenção antes do tempo.
né? E o homem, né, tem essa coisa do exame de próstata que antigamente falava-se depois dos 50. Aí passou para os 40. Agora, era 45 e agora 40. Agora 40. 40. Então, eu fiz com 30 e poucos. Já conta do seu histórico da tireoide. Bom, vai. Sabe, ficou uma coisa na minha cabeça. Tem uma predisposição para ter câncer. Já tive um câncer e ficou isso. Eu acho que não tem nada a ver, mas ficou na minha cabeça. Então vamos fazer os exames preventivos antes. E aí comecei a ir no urologista fazer os exames, né? O exame de toque, o PSA, aquelas coisas todas. Nisso, meu pai já tinha feito uma raspagem de próstata, né? Ainda sabendo que ele tinha essa predisposição. Ele fez com que idade? Tinha mais ou menos... Ele tinha mais idade que você na época que ele fez? 50 e poucos, eu acho. 50 e poucos. Junto com... Passando dos 40, 45, eu comecei a sentir esses sintomas de urinar mais, de já começar a acordar uma vez para fazer xixi, coisa que não acontecia. Eu tinha um sono melhor, eu dormia, né? Acordava pela manhã, ia no banheiro como todo mundo. E aí comecei a ir num urologista para questionar sobre isso. Comecei a fazer aqueles exames de estudo urodinâmico, para ver o jato, como é que tava, tal. E por algum tempo tomei remédio. Isso é importante, porque muitos homens têm muita queixa e efeito colateral dessas medicações aí. Eu tomei algum tempo tansulosina. Tansulosina. Só um parênteses, para você que não está habituado, essa tansulosina é um remédio que relaxa a uretra. Então o paciente tem que tomar todo dia. O problema é que às vezes ele dá o orgasmo seco. A ejaculação retrógrada, que pode ser 10 a 15% dos homens podem ter isso. E às vezes é um problema, tem pacientes que não toleram. Então você tomou por algum tempo a tansulosina? Por um tempo, não tive isso. Tive isso depois da cirurgia. E aí melhoravam os sintomas. E aí, acompanhando com ultrassom, né, com os exames todos, em determinado momento, há uns 4, 5 anos atrás, decidiu-se fazer a raspagem da próstata, porque já estava comprimindo muito o canal da uretra e já estava invadindo o campo da bexiga. E isso é interessante que você está trazendo, porque assim, muitos homens não acham que pelo fato de estarem urinando com uma pressão adequada, eles acham que a bexiga pode não estar sob risco. Eu vou dar um exemplo. Imagina dois irmãos gêmeos que foram no cardiologista hoje. Eles têm 40 anos de idade. Os dois estão com pressão alta. Nenhum está sentindo nada. A pressão deles está 20/12. E aí o irmão A fala assim, ó, o médico, você vai tomar aqui o remédio da pressão. E o outro fala, não estou sentindo nada, eu não vou tomar nada. Tá vendo? Tá tudo ótimo, não tem dor de cabeça. Passa 15 anos, os dois voltam no consultório. O que não está tomando o remédio começou a sentir cansaço, falta de ar, indisposição. E aí o médico faz um ultrassom do coração, que é o famoso ecocardiograma, e fala, ó, seu coração está dilatado, as paredes estão grossas, ele perdeu um pouco de força de contração. Mas por que isso, doutor? Do nada? Não, é porque sua pressão está alta há 15 anos e você não tratou. Não, então agora eu quero tomar o remédio. Tá bom, aqui o remédio. Controlou a pressão dele. O coração vai voltar a ser o que era antes? Não volta. Bexiga é a mesma coisa. O funcionamento da bexiga é muito parecido com o funcionamento do coração. É um sistema hidráulico. É bomba, líquido, bomba, líquido, bomba, líquido. Basicamente é isso. Conforme a idade vai passando, a próstata vai espremendo o canal. E a bexiga reage a isso e faz a hipertrofia dela. Só que isso tem um limite. Chega uma hora que a bexiga começa a desregular. Então ela dispara antes da hora, que é o que a gente chama de hiperatividade. Foi por isso que provavelmente eles pediram para você esse estudo urodinâmico. Por quê? Toda vez que o urologista suspeita que o paciente possa ter dois problemas, uma próstata grande e uma bexiga disfuncionalizada, a gente tem que avaliar. Porque mesmo que faça o tratamento adequado, em alguns casos a bexiga leva para casa algumas sequelas. Então é muito comum 20 a 30% dos homens que após fazerem uma raspagem, eles podem evoluir com uma hiperatividade crônica e às vezes tem que tomar remédio para isso. Você fala, poxa, mas eu achei que ia reverter tudo. Nem sempre. Então por isso que essa avaliação periódica ela é importante. Não que tem que fazer urodinâmica todo ano, não é isso, longe disso. Mas esse olhar de a afirmação, não tenho sintoma, meu jato é forte, logo não tenho nada, nem sempre é verdade. Nem sempre é verdade. Mas aí, vou fazer uma pergunta, achei como se fosse uma consulta. Então talvez, porque eu tenho exatamente essa sensação que você falou.
Aí, dispara antes da... que nem do coração, né? Aquele coração que tem a sequela, né? Eu tenho a sensação que a minha bexiga foi detonada. Assim, a minha sofreu com até... alguns anos antes de eu... Talvez a gente retardou muito essa decisão de fazer a raspagem. Olha, a resposta é sim e não, mas a gente tem que levar em consideração que a urologia tradicional, até eu vou colocar 5, 6 anos atrás, o gatilho de uma intervenção cirúrgica, ele era muito baseado em sintoma. Então, raramente o médico ia propor alguma intervenção de desobstrução se o paciente não tivesse a queixa já de jato fraco. É como se o cardiologista só fosse prescrever remédio da pressão e desobstruir quando o paciente tem dor de cabeça. Então, isso era assim. E nos últimos 10 anos para cá, a gente está começando a perceber que intervir nessa fase mais precoce... O que é fase mais precoce? Como é que eu posso rastrear isso? Então, existe um exame simples que não passa a sonda, que chama urofluxometria. Simples, você toma água aqui, enche, vai no vaso sanitário, vai urinar e vai criar um fluxo. Fiz alguns deles. Então esse exame é um exame simples, fácil, barato de triagem. Segundo exame, fácil. Bom, conversar com o paciente, uma boa anamnese, um bom exame físico. 2, ultrassom. O ultrassom ele pode dar pra gente 3 coisas importantes. Ele vai falar pra gente o tamanho da próstata, ele vai dizer pra gente se a bexiga tá grossa ou não, e ele vai dizer pra gente se tem resíduo dentro da bexiga. Então é um exame de rastreamento. Então é muito comum, às vezes, pacientes que estão acompanhando comigo 3, 4, 5 anos, e eu percebo que ele ainda não tá com tanto sintoma, mas ele já tem um fluxo mais ou menos, e a bexiga dele começou a ficar espessa, e não tinha resíduo, começou a aparecer 30, 40 de resíduo. Eu falo, ó, vamos começar essa medicação e volto daqui 6 meses. Então eu já encurto E no passado... o tratamento era o 8 ou 80, era assim, ou você fazia só remédio ou você fazia raspagem. Hoje já existe um meio. Não, já existe um meio que chama tratamentos minimamente invasivos, que é o vapor de água, que é o Rezum, que chegou. O Rezum chegou no Brasil aí tem 2 anos. Recente isso. É recente. Né? Nos Estados Unidos já tem há 9 anos. Nosso grupo foi um dos grupos que começou a fazer aqui. Tem o Grampinho, que é o Urolift. Tem o iTind, que é um dispositivo. Então, assim, hoje esses tratamentos eles não têm o mesmo resultado de uma raspagem. Mas, por exemplo, aquele homem que está aqui no começo da jornada, ele começou a ter sintoma, você já pode ali atuar. Então, são coisas que também estão respondendo a sua pergunta. É provável que tenha passado um tempo, mas eu acho que era como era mesmo, assim. É uma coisa que tá mudando agora, viu, Matheus? Eu não acho que... eu também, há 8 anos atrás, eu teria segurado até você ter sintoma. Então, eu não olho por esse lado. Não adianta chorar esse leite derramado aí, não. Mas eu acho que tem que avaliar se você tem ainda ou não essa hiperatividade, né? Porque a sensação que eu tive, assim, que mesmo depois da raspagem, né, eu ainda continuo com esses... Né, e tenho feito exame, ultrassom, o canal da uretra está desobstruído, a próstata está no tamanho ok, está tudo certo. E outro detalhe é que mesmo que uma técnica de raspagem seja feita, a gente continua fazendo rastreamento para câncer de próstata. Tem aqui um comentário e uma pergunta do canal. Júlio César Lucena. Doutor, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento pelo importantíssimo trabalho público de informações que o senhor faz para a sociedade e suas redes sociais. Agradeço. Obrigado aqui, viu, Júlio? Um grande abraço para você. E o Roberto pergunta se tem Rezum no Brasil. Tem, Roberto. Tem vários centros aqui no Brasil que já tem essa tecnologia. Você consegue achar facilmente aí, dando uma busca na internet. Tem vários centros, principalmente em São Paulo aqui já tem, mas eu sei que tem no Sul, também tem no Centro-Oeste, em Goiás, e em Fortaleza eu sei que tem um urologista, um colega, um grupo que está fazendo lá. Então já está começando a ganhar mais, mais corpo. Bom, e aqui, Matheus, falar um pouco para chegar ao final, né? Porque eu tô vendo que vai ter que ter o episódio 2 aqui, que tem muita história. Tem muita história. Então, assim, o check-up você continua fazendo ano a ano, regular, sempre, né? Isso pra mim tá bem inserido assim na minha vida, né? Exames periódicos, sempre assim. Os meus eu faço aniversário em agosto e eu sempre faço os meus em agosto/setembro. Minha dica é que nunca faça antes do seu aniversário, você pode estragar a festa, então... Não, eu não tenho... Assim, eu tenho algumas máximas assim, né? Eu sempre faço exames, eu nunca abro o exame,
Eu nunca vejo resultado. Eu não, sempre você tem um emocional bom, porque a maioria... Não, eu levo no médico, cara. Hoje em dia é tudo online, né? Então eu pego o PDF, tudo, ele entrega. E o médico abre no computador dele, né? Porque é o cara que tem que ver o teu exame, não sou eu. Vou ficar vendo desesperado, esse valor não tá certo, papapá. Então aprendi isso, a não abrir exames e a fazê-los, né? Periodicamente, ainda, graças a Deus, consigo pagar um convênio médico, então aproveito sim. Então, todo ano faço os exames, às vezes até a cada 3 meses, a cada 6 meses, dependendo do que eu achar que precise. Eu não dane-se os convênios. Se eu tenho direito, eu vou lá e faço. E eu acho que você tem que fazer isso também, né? Então, usufrua daquela fortuna que você paga por mês, às vezes. Não é barato, né? Não é mesmo barato. Desculpa você que é dono de convênio médico. Definitivamente eles não estão assistindo isso aqui. Então, mas usufrua disso, né? Às vezes eu sou muito, nossa, eu pago uma fortuna de convênio. Então, cara, pelo menos usufrua. E exames preventivos, né, são a melhor coisa para isso. Sim, sim. E quando a gente fala de exame, né, o olhar clínico também da equipe médica que você confia é muito importante. O histórico do paciente é importante. Tem pacientes que eu já acompanho há 10 anos. Eu conheço ele, eu já sei. Você vai criando esse histórico. Isso é o intangível, sabe, Matheus? Você não sei explicar isso de forma matemática, mas você vai começando a entender como é que o que é. Às vezes o paciente me traz uma queixa, mas eu já conheço ele há tanto tempo e eu falo assim, mas você não tá preocupado com outras questões? Isso aí, você entende? Não, e isso uma dor física que ele está sentindo. Olha, mas... Isso você está falando o lado do médico, né? Eu vou te falar o lado do paciente. A gente adora quando a gente sai de uma consulta de quase 2 horas, né? Às vezes você entra no consultório e a consulta dura 15 minutos. Não dá para falar nada. Então, assim, então é legal quando a gente sente que o médico está querendo te conhecer, né? E aí, né, não só numa consulta ou em anos de consultas. Então, eu acho isso super importante, né? O médico conhecer individualmente, né? Cada paciente, cada pessoa, cada indivíduo. A gente é diferente, cada um tem suas neuras, seus problemas, o seu físico, a sua anatomia. Então, para o paciente é muito legal quando a gente sente que o médico o conhece. Não só numa consulta, mas a gente se sente prestigiado quando a consulta demora um pouco mais, quando o médico te perguntou várias coisas, né? Então isso é super importante e às vezes isso se perde, né? Por uma questão comercial ou por, enfim, N motivos, né? Mas é muito bom pro paciente quando a gente sente que o médico está interessado em você, na tua história, no teu problema, e quando você volta lá, ele sabe lá o que aconteceu, mas há tantos anos, há 6 meses, você já veio aqui com essa queixa, você já aconteceu isso com você normalmente, é exatamente isso que você falou, eu acho isso muito importante. Eu gosto muito de fazer, eu faço de rotina isso, eu começo a consulta, depois de cumprimentar o paciente, eu sempre faço um recap da última. Eu falo, olha, a gente se falou a última vez há 4 meses atrás, vamos só relembrar o que a gente conversou, isso. Anotei alguma coisa errada, você quer complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Porque na comunicação assertiva, quando você está recebendo uma informação, é importante que o interlocutor saiba que ele entendeu. É isso. Não, ele entendeu. Então, essa é a famosa e falada escuta ativa. Né? Escuta ativa. Então tem dias e dias. E aí o trabalho do médico, eu falo agora do outro lado da bancada, tem dias que você, como todo ser humano, né? Você que, imagina você ator, numa escala muito maior do que eu, você é famoso, às vezes você tá ali, você tá preocupado com uma outra coisa muito maior, mas vem lá a pessoa que veio ali te tirar uma foto, que não tem culpa disso. Não tem culpa disso. E opa, tudo bem. E o médico tem que entender que ali, por mais que ele tenha seus problemas, ali, tem uma linha. Porque se uma pessoa veio na sua frente e sentou lá, ela quer atenção. Se você não está apto para dar atenção, levanta, toma uma água, respira, pede mais 10 minutos.
abre a janela, grita para fora, mas quando você senta, porque via de regra a gente vem com muita expectativa numa consulta médica, com muita esperança que aquele cara ou que aquela pelo médica, menos vai te ouvir, né, te entenda, te apoie, te ajude, né, você a última, né. E voltando para essa questão do urologista, por isso que eu tô voltando nesse assunto, porque a mensagem que eu quero passar aqui é o seguinte: o urologista não é só o médico da próstata, saúde masculina não é só próstata, saúde masculina não é só o pênis, não é só nisso, saúde masculina é uma maratona que vai durar a sua vida inteira, e o que vale mais é a regularidade. É isso. Tá? Sintoma é que se você chegou atrasado. Então vamos aqui pro final, porque já foi uma hora voando aqui, Matheus. Já foi? Já foi. Que bom. Vamos marcar um outro papo. Vamos. Então, ó, as mensagens aqui. O check-up preventivo, todo homem precisa saber. Geralmente, a avaliação física, né? É uma avaliação física rápida, mas a consulta é muito demorada, né? Para conhecer você. Homens acima de 40 anos aqui, para próstata, mas lembrando que todos os homens, meninos, né? Com seus pais, enfim, responsáveis, também podem consultar o urologista, né? A gente sabe que a hiperplasia é um fenômeno comum, que é um aumento benigno da próstata. A gente sabe que 60% dos homens de 60 anos têm sinais de hiperplasia benigna de próstata. Os sintomas aqui o Matheus compartilhou com a gente, geralmente jato fraco, a sensação de esvaziamento incompleto, mas lembrando que não só jato fraco, a hiperplasia benigna de próstata pode se manifestar como um descontrole da bexiga também, que são sintomas de esvaziamento alterado. O diagnóstico é simples: exame físico, exame de ultrassom, exame físico, e existem tratamentos que variam desde medicamentos até tratamentos cirúrgicos. Aqui, testosterona e saúde sexual masculina, eu sei que tem muita coisa para falar, muita coisa para falar, mas eu queria ouvir, Matheus, assim, uma mensagem para esse adulto jovem, essa turma que está às vezes perseguindo a questão do corpo perfeito e tudo mais, e uma palavra sobre, assim, abuso de anabolizantes, né? E isso a gente estava falando em off, que é uma conta que vai chegar para a sociedade em pouco tempo para a gente. Bom, eu acho que aí são dois lados, assim. Primeiro, a galera mais jovem não precisa de reposição nenhuma, assim. A galera, a não ser que você tenha alguma doença, alguma coisa, o que é raro, mas a molecada, o pessoal mais jovem que está indo para academia e quer ficar forte e acha que é um caminho mais rápido, né? Um caminho mais fácil, você tomar anabolizante, ou começar a levar teu nível de testosterona lá para cima e começar a tomar, e hoje em dia é muito acessível, tem muita informação, os caras... É uma grande besteira, né? É uma grande burrice, né? Não precisa, né? Você pode, sim, treinar, se alimentar bem, ter o corpo legal, porque aqui a gente está falando só de estética. Então, é uma grande burrice, eu penso assim. Eu concordo, assim embaixo. Chega um determinado momento na vida do homem, né? A mulher sofre isso na menopausa, o homem tem a sua andropausa, em que o nível de testosterona vai baixar, né? Uns mais, outros menos. E se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija, porque tudo isso eu fui percebendo, e com conversa com médicos também, e vi a importância de ter um acompanhamento médico, e desse médico pedir exame toda hora, né? E a coisa do exame também, para mim, entra muito nisso, assim, né? De saber como é que estão os teus níveis, né? É uma sensação só tua? Você perdeu o libido por quê? É um problema da tua cabeça, ou realmente a tua testo está lá embaixo, né? Comecei a perceber já por coisas que aconteceram na minha vida que uma testo muito baixa é tão prejudicial ou mais do que uma testo altíssima. Concordo, né? Perfeitamente. Então, inclusive aumenta risco cardiovascular, risco de osteoporose e risco de infarto. Uma testo muito baixa. Então, mais um motivo para você ter um acompanhamento médico, e esse médico pedir o exame para saber como é que tá. Para ver realmente se precisa, o que precisa, o quanto precisa, né? Avaliar
os efeitos colaterais de tudo isso. E aí um parênteses, efeitos colaterais possíveis. Sim. Apneia do sono, aumento dos glóbulos vermelhos, descontrole do nível de açúcar no sangue, basicamente o PSA que tem que estar monitorado. É isso que o urologista tem que, o mínimo, tem que ficar de olho. Se você está fazendo reposição, o seu urologista tem que estar alerta a essas questões. Então... Sim. Então, e aí tudo isso e ver, né, se isso está prejudicando o teu coração ou não, como é que está o teu colesterol bom, o teu colesterol ruim. Ah, eu tô tomando isso, tá legal, mas ó, isso tá deixando o meu colesterol bom lá embaixo. Então, vamos corrigir. Não é, então, tá tomando errado, tá tomando outra coisa. Tudo isso, né? E isso não é, meu amigo falou que é legal. O colega que treina comigo tá tomando e tá um touro. Tá ciclando. Não, cara, é o médico, é o cara que você confia, né? Claro, vamos procurar. E tem médico bom e tem médico que não é tão bom assim, mas vamos, né, estabelecer aquele elo de confiança de paciente e médico, né? Acha um cara que você confia e siga os seus conselhos, porque quando a gente, para várias coisas você não constrói uma casa sem procurar um engenheiro, um arquiteto, né? Você não vai, quando teu carro tem algum problema, você vai no mecânico, né? Você não pega lá uma chave de fendinha e vai lá tentar consertar, né? Você não pega, eu achei que procura o profissional é o médico, né? Um nutrólogo, um endocrinologista, um urologista, um cardiologista, né? E tem médicos que têm uma visão geral sobre tudo isso. O urologista para o homem pode ser esse cara, eu acho que vai ter essa visão macro. Como para a mulher, a ginecologista às vezes parece ser aquela médica, né, que vai ver tudo, né, e vai te encaminhar para um cardiologista e vai te encaminhar. Geralmente com a mulher acontece isso, né? Olha, eu vou te encaminhar para uma colega que é cardio, mas quem partiu da ginecologista né? Para o homem, eu acho que, como você falou, desde pequeno, desde a cirurgia de fimose. Desde o início. Desde o início, pode ser o urologista, pode ser esse da fimose é a sua prótese peniana. Exatamente. Mas é exatamente isso, e é a nossa vida, né? E a gente, né, somos seres que, né, buscamos reprodução, buscamos socializar, ter companheiros, ter companheiras, né? Então é uma das coisas mais importantes da nossa vida, né? A gente brinca que a gente fala que o homem só pensa no pênis, né? E tem uma brincadeira interna entre urologistas. Quando é a época que eu fazia cirurgia de fimose ainda, aí no adulto, e aí fala assim: o que você vai operar hoje? Fala assim: não, vou fazer uma craniotomia descompressiva, vou liberar o cérebro dele. Exatamente, né? Porque é uma coisa que tem uma importância muito grande pra gente. Não, tem brincadeiras à parte, mas não adianta falar que não, porque a gente... Bom, gente, envelopando aqui, acho que a mensagem está claríssima, tá? A gente falou sobre... O Matheus pontuou muito bem, eu gostei do que você falou da autonomia física e mental, aquela questão de você pensar lá na frente. Então, esses são os takes aqui que eu peguei da sua fala. Você está pensando lá na frente, né? Você ter uma musculatura boa, né? Atrás da boa aparência, mas também ter uma musculatura boa, né? Locomoção, independência. Eu acho que isso é um sentido que a gente não pode perder. Imagina você perder a independência. Força física está muito mais relacionada a isso. Conexões sociais aqui a gente acabou, mas assim, obviamente, né? Conexões sociais, importante. E claro, propósito, né? Isso cada um tem a sua busca. E aqui, Matheus, a gente já respondeu algumas perguntas. Eu aproveitei aqui para tirar o máximo aqui de você, e eu queria que você falasse um pouquinho como é que faz para te encontrar, suas mensagens finais e como é que faz para encontrar o Matheus. Nossa, já foi. Já foi uma hora aqui. Vamos falar mais sobre, vamos marcar um novo bate-papo assim. A gente pode falar o som de testo, andropau, tem muita coisa legal para falar. Sim, isso seria legal ter a visão do urologista sobre isso, assim, né? Porque é uma coisa muito em voga e é um assunto recorrente, assim, muito no meu Instagram, as pessoas me perguntam muito. Quando muita gente que vê um cara de 60 anos com um aspecto físico mais atlético, né, já liga exatamente, tá se enchendo de testosterona. Não, ninguém
quer perceber ou quer admitir que eu saí cedinho da minha casa, fui pra academia, treinei pra caramba, fiz musculação, que eu não comi aquele chocolate que eu queria comer naquele determinado momento, né? Que eu tentei me cuidar. É fácil você julgar, falar, tá se enchendo de testosterona, o que você toma? O que você toma? Me irrita muito, Matheus, o que você toma? Cara, eu tomo vergonha na cara, né? E vou pra academia e treinar, né? Não é assim. E uma coisa que também a gente passou batido, que a gente podia voltar, que é um assunto que eu gosto muito, que é a saúde mental. Vamos. Eu não tô com pressa nenhuma, eu quero ouvir a sua... Do mesmo jeito que as pessoas têm, o homem da minha idade, eu falo muito pra esse cara. Tem preconceito de fazer um toque retal, tem preconceito de fazer uma terapia, de ir num psicólogo, de ir num psiquiatra se precisar, sabe? E aí tá ligado com a peça que eu faço, o Vendedor de Sonhos. A gente fala muito sobre isso na peça, o quanto a nossa saúde mental, né, comanda o corpo todo, né? E como tá ligado à atividade física, por exemplo, é uma das coisas que mais te ajudam nos problemas da mente, nas doenças degenerativas do cérebro. Hoje em dia tem muito estudo, né, falando sobre isso, sobre como a atividade física libera hormônios e substâncias que fazem bem para você se prevenir de doenças degenerativas do cérebro, né? Então, treinar perna, por exemplo, tem estudo que treino de perna, um treino forte de perna, né, te auxilia na prevenção de Alzheimer, de doenças assim, por causa da irisina, tem várias. Então, a gente começa a perceber que a atividade física tem uma importância subestimada. Sim. Né? É muito mais importante do que a gente imagina. E como seria fácil, né? Começar até com políticas públicas de incentivo à atividade física. Então tem muito assunto aí. Um assunto da obesidade infantil que a gente vê também explodindo, né? Então, assim, realmente concordo com você que aqui tem vários spin-offs aqui dessa conversa, mas não podia deixar de comentar mesmo, de tocar nesse assunto saúde mental. Eu acho que é um tabu, com certeza é um tabu. Eu, assim... Saúde masculina e saúde mental. Eu sempre falo as coisas com experiência de vida, assim. Tudo que aconteceu aqui, eu abri o jogo, né? Falei para você tudo e para vocês também tudo que... Os meus sintomas, as minhas dificuldades, né? Tudo que eu fiz, né? E da mesma forma, eu também tinha todos os preconceitos que você pode ter. Eu também achava que terapia era... mimimi, frescura, não preciso ninguém dizendo que eu tenho que fazer. Eu sei, eu me conheço. Balela, se não se conhece nada. Então eu comecei a fazer terapia, confesso, meio a contragosto, meio naquelas assim, tá bom, vamos ver. Sem me abrir muito no começo, meio desconfiado. Hoje eu não imagino a minha semana sem aquele meu papo semanal, aquela minha horinha com a minha terapeuta que me esclarece, que me dá, né, faz eu me conhecer, entender por que eu adoto determinados padrões, por que eu reajo daquela forma, por que, né, a gente não vai acertar sempre, mas por que eu erro sempre, sabe? Por que nas mesmas cascas de banana, sabe? Por que é sempre... Será que... E aí sim, depois que você começa a entender, você começa... então olha... Aí você começa a passar, você deixa de errar aqui e começa a acertar ali, né? Porque você já sabe, né? Você já começa a ter a noção de como funciona o teu comportamento. Então, se conhecer é muito importante. E, principalmente para o homem da minha idade que acha que é autossuficiente, não é. Então, é muito importante a gente se conhecer e não é vergonha nenhuma, né, você ter momentos que você precisa de ajuda, né? Sim. Ajuda de um profissional. Então, mais uma vez, vamos aproveitar esses profissionais que podem te ajudar na vida, sim, muito. Matheus, obrigado aí pelo espaço que você cedeu também nas suas redes. Você, assim, quando você vê alguém falando e que vive o que fala, não tem que falar, né? Assim,
dá muito mais autoridade e da forma como você colocou aqui, muito aberto, muito transparente. Eu espero que a gente tenha conseguido levar a mensagem. Te agradeço. Eu quero ouvir como é que faz para te encontrar, onde é que você está em cartaz. Legal, não esquece de convidar a turma aí. Eu também, já serve para mim, eu vou lá te assistir Meus também. Convidados de honra. Bom, eu estou em cartaz com o espetáculo O Vendedor de Sonhos, que é baseado no livro do psiquiatra Augusto Cury. A gente está há 7 anos em cartaz já. Estamos em São Paulo, no Teatro Gazeta. O Teatro Gazeta todo mundo conhece, é lá no prédio da Gazeta, Avenida Paulista 900. Fácil acesso, tem estacionamento, metrô, ônibus. É um lugar bem fácil de ir. Todo sábado e domingo, né? Você pode comprar o seu ingresso pelo Simplá. A página da peça é O Vendedor de Sonhos Oficial e o meu Instagram, Matheus Carriere Off, Matheus sem H. Lá também eu digo sempre, falo das minhas estratégias para me manter saudável e da onde a minha peça vai estar em cartaz. Eu adorei o papo, né? Fiquei com vontade, podia conversar com você aqui a tarde toda. Obrigado, Matheus. Obrigado mesmo, muito gentil. Um novo bate-papo, vai ser uma honra. E te espero lá na peça. Vai ser um prazer te receber. E depois você me fala o que você achou. Com certeza. Pra você contar para os seus pacientes também. Pode deixar. Vou lá e com grande prazer. Obrigado, gente. Você que ficou até o final. Não esquece aqui de se inscrever, compartilhar esse conteúdo. A gente sabe que a gente tem uma brincadeirinha. Quem chega até o final, escreve aqui no comentário de onde você está nos assistindo e coloca a palavra de chave hoje, vai ser saúde do homem. Então coloca aí, jogo da velha, o hashtag saúde do homem, deixa a sua pergunta, a gente vai responder aqui na medida do possível. Um grande abraço, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.